Nós começámos aqui uma conversa para fazer o sound check e o check das Sim. câmaras e os planos e entretanto já estamos a ter aqui uma conversa que isto já vai dar para publicar aqui uma entrevista. Não, não. Ainda não. Vai, É? Não. vai. Rodrigo Moreira, Rodrigo Moreira, bom dia! bom dia. De onde vem? Eu venho de São Paulo, Brasil. Yay! É melhor lá ou cá? É melhor cá. A sério? É, aqui ganha em euro. Rodrigo Moreira vem de São Paulo, diretamente aqui para Peniche. Moras onde agora? Agora eu moro em Vendas Novas, Terra da Bifânia. Vendas Novas. Onde tens o teu estúdio. Tenho estúdio, sim. Portanto, o Rodrigo está aqui connosco pela segunda vez, portanto já o ano passado esteve. É um dos nossos jurados e ontem tivemos a entrega de 3 categorias. Sim. Os trabalhos, qual é o nível dos trabalhos que temos aqui? Tá bem alto, é assim. Dificilmente a gente vê um nível de trabalho que a gente elimina fácil, né? Às vezes não é porque o trabalho é ruim, não é isso, mas às vezes são pessoas que às vezes não participaram de convenção, não têm muita experiência em relação a tatuagem feita para o concurso, entra naquela história também da pressa, às vezes as pessoas acabam fazendo as coisas mais rápido e não acabam entregando nem às vezes o que eles querem, né? Mas aqui, ontem, os trabalhos estavam muito equilibrados. Muito bem, foi difícil. Eu não vi assim nada que as pessoas fizeram alguma coisa realmente porque queriam terminar logo. Ok. Foram todos assim bem feitos e a dificuldade foi justamente por causa dos detalhes. E muitas vezes a gente pega trabalho que às vezes a gente olha e de repente fala, pô, mas isso daqui já tem isso aqui que é grave e isso daqui já acaba saindo do nível dos que estão assim. Tivemos que ver, tanto que o pessoal que acompanhou, porque a gente muitas vezes ia, voltava, porque tinha muita dúvida em relação ao trabalho escolhido, por sermos 3, tínhamos 3 opiniões, e isso acabava depois entrando até num conflito. Poxa, então vamos avaliar de novo dentro desses todos o que a gente realmente vê. E foi assim, foi bacana. E hoje promete muito. Hoje tem trabalhos espetaculares, a quantidade de trabalho é maior, a quantidade de categoria é maior também. E vai ser mesmo, hoje espero mesmo um concurso mesmo muito equilibrado. 4 categorias, 4. 4 categorias e muitos trabalhos. Então como é que começámos aqui nesta vida aqui das tatus? Eu comecei na vida das tatus por causa da minha mulher. Foi então? Eu fui publicitário durante 20 anos, conheci a minha atual mulher, que ela era dona do estúdio de tatuagem. E eu juntei o útil ao agradável. E agora eu sou o dono do estúdio e trabalho eu. Isso aconteceu Lá. no Brasil antes de vir para cá. Ok. Na altura era uma coisa mais complicada para se aprender. Hoje a gente tem muita facilidade, né? Então eu precisava fazer sempre seminário, eu participava de todos os seminários e não pagava nada e ganhava dinheiro. Há quantos anos? Há quantos anos é que tatuas? Já faz uns 14, 15 anos. Já pintaste muita pele? Já. Eu comecei no Brasil um estilo que eu sempre gostei. Na verdade, eu sempre desenhei bonecos e essas coisas da minha cabeça, umas viagens assim. E depois encontrei uma categoria que chamava New School, que é mais ou menos umas coisas nesse estilo. E me aprofundei nisso porque era uma coisa natural. E comecei a tatuar mais esse estilo, que na altura era bem aceito, as cores e o estilo de desenho. As convenções que eu participei também eram todas assim nesse estilo. Os prêmios que eu tenho também, a maioria é nesse estilo de New School. Fui me aprofundando aos poucos. E o que é que diferencia? Para quem não percebe, né? Old school, new school, neo-tradicional, fine line. O que é que diferencia aqui este bolo de categorias que nós temos aqui dentro das tatuagens? Isso são o que varia, normalmente são detalhes técnicos. Tem alguns estilos, por exemplo, o realismo, já diz como o nome diz, é uma coisa real, né? Depois tem ali o tradicional oriental, que são as tatuagens japonesas, que puxa mais o tradicional, que é naquele estilo mesmo dos Yakuza, e que são os mais tradicionais. Tem o old school também, a tatuagem tradicional americana, né? Que era da época do pessoal da tropa que vinha ali por mar e fazia umas tatuagens para lembrar o que foi passado, ou da pessoa que amava,
tem algum significado Ou seja, relacionado à viagem, para datas. saudade ou para lembrar de algum evento, Ok. de alguma pessoa. Depois tem o New School, já é um trabalho mais livre, mais os bonecos mesmo, mas também tem ali algumas coisas, ou se utiliza muita linha grossa, linha fina, muita cor, cores vibrantes, mas tudo isso também tem a sua variação. Mas cada estilo e cada vez vem aparecendo mais, né? Depois tem ali os pontilismos, né? Que é aquele feito só com pontinhos, ornamentais, os maoris, os tribais, tatuagens de tribais, as duas, né? Que são de tribos. Isso cada um vai determinando o estilo e vai se colocando regras para realmente diferenciar uma coisa ou outra na tatuagem. Né? Ok. Então, tu ensinas pessoas a tatuar? Não. Não? Não ensinas? Fator eliminatório? Não, tu não nasceste para isto. Qual é o fator Eu eliminatório? acho que o único fator eliminatório é não ter paciência. Porque eu acho que hoje, alguns estilos não se precisa saber desenhar, Ok. né? Tem que ter uma noção, claro, de linha, alguma coisa, mas isso tudo se aprende. E força? Também a força, a pressão. Sim, isso é técnica, diferença. mas eu acho que a paciência é o pior, porque hoje as pessoas estão muito querem as coisas tudo na hora. Yeah. Isso é um mundo mesmo, acho que com a internet, com tudo, as pessoas acham que tudo é muito rápido. E a tatuagem não é uma coisa que a gente aprende do dia para noite. E tem que nascer também um bocadinho com a pessoa. Sim, é claro que tudo facilita. Se a pessoa já desenha, se a pessoa já tem aquela veia artística, se já tem contato com arte, se ama, se tem aquela vontade. Mas o maior problema são as pessoas acharem que fez um desenho numa pele artificial, ela já é tatuadora e pode tatuar tudo. Qualquer tipo de trabalho que é mecânico e que seja um início e um fim, é fácil. Você pode aprender em uma semana, ou em 10, ou em 2, dependendo da habilidade de cada um. Mas a tatuagem, a gente tem a variação da pele, tanto de textura de pessoa para pessoa, quanto de local. Ou seja, se eu aprendo a fazer uma tatuagem no braço, é uma pele que é mais fácil, em teoria, de tatuar, eu vou pegar aqui uma lateral da barriga, alguma coisa assim. Não é igual. Exato. Então essa paciência que muitas vezes faltam para as pessoas. Elas fazem uns trabalhos pequenos e depois acham que já são tatuadores e esquecem das outras coisas, né? Yeah. Então eu acho que as pessoas querem as coisas muito na hora e às vezes querem... E eu não dou formação ou curso por isso. Porque querem iniciar, depois que fazem 1 ou 2 trabalhinhos, Já se acham. já deixam de lado e já dizem que são tatuadores, depois citam que eu fui o professor. Exatamente. Ou E seja, agora, falando em pele e sítios do corpo, qual é que tu achas que é o sítio mais fácil de tatuar? isso depende muito do tipo de trabalho que vai fazer, e da mão da pessoa e da... Ou então vá, Ou seja, qual é o sítio mas que pra mais mim- gostas de tatuar? Pra mim, eu gosto muito de tatuar é o antebraço. Ok. Porquê? Antebraço, Porque está esticadinho. porque já está esticado, pra gente trabalhar, a gente trabalha normalmente de frente, ou seja, a gente tá vendo realmente a posição que está sendo feito o desenho, a gente não está trabalhando torcido nem para um lado nem para o outro. Também coxa também é bom por causa disso, tanto que as convenções, normalmente, eu quando participava de convenção, trabalho que eu ia colocar para concurso, buscava sempre isso, porque eu trabalho mais naturalmente. Mesmo como se eu tivesse com um papel na minha frente, desenhando de frente e olhando a referência do lado. Eu tinha que ficar ali torcido ou virando para um lado ou trabalhar com desenho. Eu acho que o apoio também para fazer a tatuagem nesses locais são mais tranquilos. Isso assim, é uma opinião minha. Ok. Para mim Claro. não é uma regra, não é uma... E já ganhaste prémios? Já deve ter ali no Brasil, deve ter uns 12 prêmios, 15 prêmios, mais ou menos. E qual é que é a técnica que mais gostas? A categoria onde mais te enquadras? Olha, na altura era o New School, né? Ok. Depois, com a mudança fui primeiramente para a Espanha, né? Ou seja, mudando para a Europa, fui meio que obrigado, não é uma palavra que ninguém me obrigou a nada. Foste levado a. Fui levado a cair mais pro lado do preto e cinza, porque hoje é o estilo que mais se tatua. O realismo também nunca tinha feito, comecei a desenvolver também a técnica do realismo preto e cinza. A cor comecei a deixar de lado, faço algumas coisas, mas para mim hoje é mais complicado por causa de técnica, maneira de aplicar. Já é uma coisa que a minha mão já está um pouco mais afastada desse estilo.
Mas eu, naturalmente, hoje, se fosse para viver de um estilo, eu viveria de old school. Eu gosto de desenhar, gosto de tatuar, os outros também gostam, mas assim, é aquela coisa que é o estilo mesmo que a gente gosta mesmo, sabe? Que aquilo parece que faz parte da gente. Positiva ou negativa? Um trabalho que te tenha marcado, que nunca tenhas esquecido? Eu não vou falar por causa de qualidade, eu vou falar mesmo por causa de lembrança e uma coisa que foi engraçada. Eu trabalhei no estúdio e ali em Benidorm, como a maioria sabe, aquilo é o local dos ingleses, né? Os ingleses nas férias tomam conta daqui. E os ingleses têm uma péssima mania de fazerem apostas bêbadas de tatuagem, ou seja, quem perde aposta, não sei se é quem bebe mais ou quem cai primeiro, eu não sei o que é. Mas eles fazem sempre apostas bêbadas e quem perde tem que fazer uma tatuagem. Ok. E uma vez foram 3 ingleses que foram com outros e esses 3 tinham perdido a aposta. E eu fiz aqui na nádega, eu fiz aqui nos 3, um fez isso era uma coisa, sei lá, de 15 centímetros. Um fez o símbolo do Batman, outro do Robin e outro do Lanterna Verde. Ter o trio. Mas o mais engraçado foi assim, porque os 3 perderam. Depois foi um começar a fazer o do Batman. Quando eu terminei, os outros 3 já tinham tudo ido embora. Deixaram só ele fazendo e acabaram ficando com sem tatuagem. Muito bom. Mas assim, a situação é engraçada. Mas assim, de trabalhos bem feitos ou trabalhos às vezes que a gente não gosta muito, eu vou te dizer que eu sou muito crítico e não é que ficou mal feito. Mas para mim, por mais que as pessoas amaram e todo mundo gosta do trabalho, mas para mim 90% do meu trabalho falta sempre alguma coisa. Eu nunca vou, eu tenho certeza que nunca vou dizer que meu trabalho está 100%, porque isso bloqueia a evolução. Boa. Quando a gente achar que a gente já é bom o suficiente, a gente não cresce. Exato. Nunca estás satisfeito. Pra mim nunca. Boa. É bom. Nunca. Por mais que dizem, não, mas isso tá bom, o que tá pensando, o que tá acontecendo, o que não gostou, é sempre, falta alguma coisa. Mas isso é uma questão de crescimento, de não ter um comodismo. Erros, para quem queira começar neste mundo, ou erros que tu tenhas cometido que gostarias de falar para que outras pessoas não fizessem? O maior erro primeiro tem que conhecer e ter uma autocrítica, saber o que se consegue e o que não se consegue fazer. O maior erro é fazer trabalhos que ainda não está pronto para fazer. Eu já fiz, inclusive na minha mulher, fiz um trabalho que correu mal, de um realismo colorido, que eu fiz um seminário e queria fazer um realismo e não estava pronto para aquilo. E depois, como é que se disfarça isso? Depois eu tive que fazer uma cobertura naquilo. Mas eu me arrependi profundamente porque eu fiz um trabalho que eu não estava pronto para fazer. Ok. Eu não fui fazendo o trabalho conforme a minha evolução. Eu peguei trabalhos que eu achava espetacular, entrava aquela questão que eu disse, da pele. Certo. Trabalhar numa pele, da tonalidade da pele, ou a cor que eu vou utilizar. E entrei nesses erros, por isso que hoje eu digo para as pessoas que não é simplesmente tatuar uma parte do corpo, que o resto é igual. Certo. Porque eu passei por isso, eu errei. E eu tive pressa, não tive paciência. Então são coisas que eu fiz errado e que hoje uma pessoa, para começar, e se eu fosse ser mentor ou alguma coisa assim, se me escolhessem para ser um professor, teria que o mínimo fazer isso, porque eu passei, não é uma regra que estou inventando, que eu não quero que a pessoa cresça ou seja um profissional em breve. E a dificuldade antigamente era muito mais difícil, a gente para conseguir aprender alguma coisa era sempre difícil. Certo. Não se aprende muito, mas muita dúvida para quem está aprendendo. Olha, eu não sabia como fazer isso. Olha, às vezes a base a gente consegue muito fácil. Mas depois entra naquela situação de repente do crescimento e autocrítica. Saber realmente o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Isso daqui eu consigo, isso eu não consigo. Eu comecei fazendo, na altura era a letra japonesa. Ok. Fazia uma letra japonesa, a linha, como se não fosse preenchido, para treinar a minha linha. Claro que no início não ficava tão boa, mas o que acontece? Como era preenchido, depois preenchi, conseguia recuperar a linha que ficou ali um pouquinho tremida. Mas sempre fazia pensando em fazer uma linha perfeita para depois preencher. Mas passei para outros estilos e fui assim crescendo. Quando é a primeira tatuagem? Quando a pessoa chega ao pé de ti e é a primeira tatuagem? Por onde é que nós devemos de começar? Eu quero fazer uma tatuagem, mas não sei muito bem o quê, nem onde, nem de que tamanho, nem de que estilo. Qual é o primeiro passo? Isso acontece muito porque na minha cidade, se colocarem lá Rodrigo Prado, ou se colocarem tatuagem Vendas Novas, eu sou o único tatuador da cidade.
Ok. porque a cidade é pequena e, assim, e eu só tenho como tatuador. Então eu tenho ali muita procura e em vendas novas eu faço, a grande maioria são trabalhos pequenos, que a gente chama de trabalhos comerciais, né? E hoje, cada vez mais popular a tatuagem e saindo um pouco aquele estigma de bandidagem, aquelas coisas todas, eu acabei. Eu tenho muito cliente, tenho dois clientes, dois tipos de clientes, tá? Que são as pessoas que vão fazer a primeira tatuagem, Ok. vão com os pais, às vezes os pais já têm tatuagem. E os clientes que têm mais de 60, 70 anos, que sempre gostaram de tatuagem, mas não podiam fazer por causa dos pais ou por causa da sociedade. Muito bom. Então tem também muito cliente desse. E acontece muito isso, as pessoas às vezes falam para mim, Rodrigo, eu queria fazer uma homenagem ao meu pai, e se não tem ideia. E hoje a internet ajuda muito, mas também atrapalha. Tá? E eu digo para eles, são milhares de ideias, eu não tenho como imaginar. A primeira coisa é filtrar o estilo ou uma linha de pensamento. Olha, eu quero uma linha de pensamento assim, uma coisa mais simplesinha, eu quero uma escrita, eu quero um desenho elaborado, alguma coisa dentro daquilo que se faz hoje. E a internet tem milhares de ideias. Então peço sempre para procurar e depois a gente, a partir de um ponto de partida, tentar, claro, eu sempre tento pegar aquela ideia e desenvolver um projeto dentro daquilo que ela gosta, mas uma coisa personalizada ou exclusiva. Mas muita gente às vezes vê aquilo na internet e é exatamente aquilo que quer e não quer saber se tem 10 pessoas ou 100 pessoas que já fizeram. Exato. Então, mas eu sempre tento puxar um pouco para ou alterar alguma coisinha. Mas assim, a gente tem sempre que ter um ponto de partida. Ok. Porque é muita informação e os gostos são diferentes, né? Não tem o meu, se chegarem para mim e falar, faz uma homenagem pro meu pai e fechar os olhos, provavelmente vai ser alguma coisa nada a ver do que a pessoa estava pensando. Né? Pode acontecer. É. Mas imagina, quando tu falas que vão pessoas de 60 ou 70 anos tatuar porque não podiam quando eram mais novos, a pele já não tem nada a ver. Já é uma Sim. pele mais elástica, mais flácida, mas é possível na mesma. Sim, é possível, mas é aquilo que eu disse no início. Bem. Não é só tatuar, não é igual. Certo. Essa é uma pele que, se a gente forçar como uma Mais pele de um fina. jovem, aquilo ali abre mesmo como se fosse uma navalha, aquilo abre como se fosse uma faca. Ok. Aí depois a tinta acaba se espalhando por baixo, você dá uma acertando. Isso tudo é experiência. E por que é experiência? Porque eu já fiz, já errei, já aconteceu, então eu sei mais ou menos como lidar com essa situação. A regra principal quando estás a tatuar, a pele tem que estar esticada ao máximo. Sim, mas o problema da pele do pessoal mais velho é porque a pele já é mais fina. Sim, sim. Ela é muito fininha e chega mesmo a cortar, como se fosse mesmo uma navalha. Quanto mais velha, e também entra aquela história, se a pessoa apanhou muito sol, se a pessoa já tem a pele mais queimada do sol, tudo influencia. Imagina, melhor fazer uma maneira que dê uma falha e depois passar uma segunda mão para sentir como é a pele, para depois se adaptando ao trabalho e à pele da pessoa. Existe alguma forma de apagar? Existem os lasers, que eu não gosto muito, eu nunca vi um resultado de laser que me agradou. Hoje eu acho que o pessoal usa mais o laser também para clarear a tatuagem e poder fazer uma nova por cima, né? Ok. Coverar por cima da tatuagem antiga. Uhum. Também se faz as coberturas diretamente. Tatuagem faz mal, sim ou não? Faz mal, para mim, tatuagem faz mal pro bolso só. O bolso da pessoa que tá pagando. E faz bem pro tatuador que tá recebendo. Pra mim, eu acho que o único mal que faz é esse. É claro que existem sempre aquelas histórias, né? Ah, porque o preto tem metal e a cor tal é o câncer e isso. Agora temos os enchidos agora dá cancro também. Antigamente, é claro, como tudo, a tatuagem era uma coisa mesmo muito rústica, né? As agulhas eram soldadas manualmente, a gente tinha que comprar as agulhas, era muito mais complicado. As máquinas, muita gente fazia as máquinas em casa, as máquinas de bobina, isso foi evoluindo. As tintas eram tintas que não eram tintas feitas para tatuagem, mas eram usadas para tatuagem. Os cremes também, hoje não existiam nada daquilo, era somente a vaselina mesmo comum, né? E depois as coisas foram evoluindo, e hoje as marcas de tinta, dentro dos países que são produzidas, tem marcas que têm até premiação de dermatologia, ou seja, é uma indústria muito grande.
Eu não vou acreditar que uma empresa do tamanho que é, como as das tintas, das agulhas, ou seja, todas hoje que se dedicam a isso, estão fazendo um produto e eu vou ter que investigar se esse produto aí dá cancro. Eu acredito no nome da empresa, da marca e Como é que é ser e estar aqui como jurado? primeira coisa, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho que assim, existem, é como eu disse ontem que ele estava conversando, eu sempre me coloco como uma pessoa comum, eu não estou ali como melhor que alguém, ou eu sou jurado porque eu me sinto mais capaz de julgar o trabalho dos outros, porque na minha percepção, Sim, só o fato da gente julgar arte já é uma coisa que me pesa muito, porque a arte é uma coisa muito pessoal e é uma coisa de gosto pessoal. E é o que acaba entrando muito no júri. Às vezes é injusto para uns, injusto para outros, mas porque é arte. Aquilo que é bom para mim não é bom para outra pessoa, a não ser que seja uma arte consumível, né? Que se valoriza pela quantidade de que se pagou por isso. Então é uma coisa muito complicada. Eu faço de coração, gosto, mas já sei que é aquela coisa. Eu tô indo ali para depois. Não é sempre, também não vou julgar todas as pessoas e dizer que todos são assim. E às vezes até coisa da minha cabeça. Mas sabendo que ali sempre vai ter alguma coisa contra mim ou contra outro jurado, que foi injusto, ou que isso aqui, mas assim. É uma situação que eu acho que não existe 100% de justiça por claro, causa dessa questão. exato. É um julgamento de algo artístico. Uhum. E nesse sentido, que mensagem é que tu gostarias de deixar a todos os tatuadores que estão a tatuar para competir? Eu acho que o mais importante, se realmente veio só para competir, eu acho que o mais importante é se fixar aos detalhes e às regras que foram impostas dentro do concurso, ou seja, aqui em outro lugar, são impostas regras, né? Yeah. E se focar mesmo nessas regras, porque vai ser praticamente 90% que é avaliado, é dentro daquilo que se foi pedido para fazer, no mínimo. Ok. Se faltou alguma coisa daquilo que se foi pedido, é claro que não faz parte daquela categoria. É justo, não é justo? Não sei, mas cada local a gente tem que fazer um regulamento justamente para não cair nessa injustiça de diferenças de um e de outro, ou seja, ter pelo menos a mesma base ter. Então é focar em três coisas principais, que é a aplicação, né? Se for no caso de linha, a qualidade da linha, Ok. né? E o resultado final. No Muito- todo, no todo, no a todo. composição completa. Muita calma, fazer as coisas com calma, não fazer só porque vai para concurso e tentar fazer o melhor possível. Muito bem. Portanto, podemos dizer que esta edição do OS Tattoo Festival superou as tuas expectativas. Sim, eu acho que o salto, eu comentei até com o André, que o salto que ela deu da primeira edição para essa é um salto muito grande. Tanto que a gente vê a quantidade de stands, as pessoas que às vezes não sabiam o que ia acontecer com a primeira e o espaço que ela conseguiu e o potencial que tem essa convenção, que para o ano eu tenho certeza que vai ser muito melhor, muito melhor. E tá de parabéns, eu gostei muito e gostei também, apesar do peso da responsabilidade, gostei muito de ter sido convidado novamente para fazer parte do júri. O ano passado eu fui mesmo por causa de tentar pôr um júri mais de fora, né? Pra tirar Exato, o pessoal sim. da organização. Porque é tudo assim, a gente tem que tentar tirar o máximo possível de ter alguma confusão ou mal Sim. entendido. Ser imparcial, ser imparcial. É, Sim. a gente tem que tentar o máximo. Mas pronto, já sabes, és quase como residente agora no festival como jurado, vais ficar o bichinho mau. Sim, assim, mas é mais ou menos isso. A gente pensa. Mas isso é uma coisa minha. Eu penso mesmo eu penso que as pessoas estão pensando daquilo que eu fiz. Claro, Nesse caso, né? O Sim. resto eu não tô nem aí para isso. claro. Mas nesse caso eu fico imaginando, será que alguém achou isso ou achou aquilo? Mas eu tenho uma coisa que eu tento, são poucas as pessoas que vêm perguntar, não uma pergunta, por que o meu não ganhou? Não.
sabe? Mas vem perguntar, sua opinião, o porquê, o que faltou no meu No meu. trabalho, Isso é né? importante, mas isso é importante. Isso é a humildade da pessoa. Exato, numa perspectiva de pá, ajuda-me a melhorar. A Eu pessoa perceber. sabe que perdeu, não ganhou prêmio, reconhece que os outros trabalhos estavam melhores, Yeah. né? E foi lá perguntar o porquê e o que que ele precisa Exato. melhorar. Isso é muito bom. Não que o meu trabalho foi melhor que os outros e por que que não ganhou, né? Yeah. Eu acho que é um pouco mais de... Mas assim, eu estou sempre explicando, sempre que as pessoas perguntam, eu explico. Tento deixar claro o suficiente, se acontecer algum mal entendido, alguma coisa, que pode acontecer. Uhum. A gente não é perfeito, não é porque tá lá que a gente é melhor que alguém, não tem nada a ver com isso. Então a gente tenta fazer o melhor possível. Rodrigo, muito obrigada por este bocadinho. Eu que agradeço. Gravarmos aqui a nossa pequena conversa aqui com estes óculos estilosos. Estes óculos dão-nos uma Ficou, visão, ficou mesmo. eles dão-nos uma visão espetacular aqui sobre todo o festival. Olha, Aqui no nosso spot. Portanto, ficámos com o Rodrigo, um dos nossos jurados, pela segunda vez, aqui nesta segunda edição do FATU Festival. É continuar. Portanto, temos ainda dia e meio pela frente. sim, E- fazer as coisas com calma. Muitas surpresas ainda, muitas categorias para levar ao palco. Sim. E certamente vamos ver coisas excepcionais. Não, hoje tem muito trabalho. Hoje os trabalhos são mesmo. Tem muito trabalho bom. Portanto, olha, obrigado Obrigado eu. e vamos continuar. Vemos por aí. Tá bem. Beijinhos. Obrigado, beijinho.